Olá a todos, nós vamos estar iniciando a terceira aula da disciplina de Sociologia da Religião. E eu sou a professora Ana Paula e nós vamos estar juntos agora, compreendendo um pouco mais sobre essa importante disciplina. Antes de qualquer coisa, vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade que temos em estar aprendendo mais. Toma nossa vida, nossa mente em suas mãos. E que tudo que a gente vem aprender, nós venhamos entender e conseguir aplicar, e conseguir estar juntos, uns com os outros, crescendo em conhecimento e graça. Dentro dessa disciplina, nós vamos estar vendo aspectos relacionados à religião, política e economia, sempre associando aí questões de poder, tá? Poder político, poder econômico, que é muito associado à religião, segundo esses dois teóricos que nós vamos estar trazendo hoje. E como objetivo específico, a gente vai estar exatamente analisando a visão crítica de Marx e de Weber sobre a religião. Vamos estar discutindo a relação entre religião e poder político e econômico, e vamos estar refletindo sobre a fé na sociedade brasileira. Vamos lá. Karl Marx, ele diz que a religião é como se fosse o ópio do povo. Por que ele diz isso, né? Primeiro a gente vai estar entendendo todo o contexto dele, vamos estar aprofundando um pouquinho. Karl Marx, ele faz parte de um grupo de filósofos que partem do pressuposto de que esse, o nosso Deus, não existe, tá? E tudo se explica, segundo esse grupo de filósofos, e tudo se explica e nada existe além da realidade material, que é essa que nós vivemos. E esse tipo de concepção, de percepção de mundo é o que nós chamamos de materialismo. E a gente vai estar relembrando o que seria, então, esse materialismo, que foi algo que a gente até pontuou em outras disciplinas aí, com os nossos queridos professores. Então, relembrando, o materialismo é a corrente que defende que a realidade é fundamentalmente constituída por matéria e processos físicos. E essa visão postula, acredita, que tudo que existe, incluindo a consciência, a mente humana, os estados mentais e até os eventos históricos, tudo é resultado ou pode ser explicado pela matéria e suas interações. E a matéria ela é vista como a base de toda a existência. E os fenômenos não são explicados por causas espirituais ou metafísicas, mas por condições concretas e materiais. É muito importante a gente estar entendendo que o ponto de vista, né, o local de onde Marx ele fala desse local, desse ponto de vista, de alguém que não acredita, que não olha sobre uma perspectiva religiosa, ele não olha, não acredita em Deus, divindades, espiritualidade, nada se explica a partir disso, tudo tem explicações ou é resultado de coisas materiais. Então, o que seria religião, né? Para ele, a religião ela tem uma função social, como a gente falou bastante sobre função social, né, na aula passada, e para ele, a religião, então, tem um sentido de cumprir essa função social, que é de fazer as pessoas suportarem o sofrimento da vida e se conformarem com a sua condição social. Para a gente entender um pouquinho sobre tudo isso, nós precisamos olhar para o contexto social e cultural, né, histórico, que Marx estava vivendo, tá? Marx viveu durante o início da Revolução Industrial e ele conheceu como era o trabalho nas fábricas inglesas do século XIX, que se prolongavam por 12, 14 e até 18 horas por dia. Não havia restrição de idade, então as crianças também trabalhavam.
Além disso, o Estado não oferecia uma rede de assistência para situações como desemprego, velhice, acidentes e outras situações nas quais o trabalhador fica incapacitado. A gente tem que lembrar que a Revolução Industrial ela vem após um período da Idade Média, onde as pessoas estavam muito acostumadas ao feudalismo, né? Qual era, né? A forma de sobrevivência era muito particular ao feudalismo, né? Existiam os senhores que comandavam aquela região e eles trabalhavam ali em torno das necessidades daquele senhor. E muitas pessoas fugiram após esse período, né? Fugiram do campo e foram para as cidades, onde estavam sendo construídas as indústrias. E lá as condições de vida e de trabalho prometiam ser melhores. Só que nós estamos falando de um tempo em que isso tudo é novo. Questões que hoje nós temos como garantido, que são, por exemplo, seguro-desemprego, INSS, né, que é questões de previdência social, indenização por acidente de trabalho, a pessoa poder ficar encostada caso passe mal, algum seguro, né, caso aconteça um acidente, alguma rede de assistência. Tudo isso são coisas muito atuais. Naquela época não existia nada que protegesse os trabalhadores. Hoje em dia existem sindicatos, conselhos, organizações que protegem classes trabalhistas específicas, mas nessa época não existia nada disso. O Estado ele não oferecia nenhuma rede de assistência. E os salários eram baixíssimos. Então, até esse tipo de controle não existia sobre condições de trabalho, padrão de salário mínimo, o piso salarial, né? 13º, o mínimo que corresponde ao que essa determinada função merece de recompensa salarial. Tudo isso não foi algo que já nasceu acontecendo, já desde o início construiu a indústria, isso tudo já era normal. Não, não era, pelo contrário. Então, os salários eram baixíssimos, os empresários eram quem ficava com a maior parte das riquezas que as indústrias, que as fábricas geravam. E nessa situação, a diferença entre o que era riqueza e o que era miséria não era muito marcante. Hoje, se a gente já acha que é marcante, imagina naquela época. Era muito mais. Então, a gente via pessoas aí que trabalhavam por centavos, a hora, o dia, mas era assim que elas conseguiam subsistir. E em cima disso tudo, o Marx ele se perguntou, né, por que esses trabalhadores, não se revoltaram contra toda a condição de vida que eles viviam, porque eles não tomavam as fábricas, não gerenciavam a produção, se apropriavam dos frutos do próprio trabalho. Isso tudo são questões que a gente tem que entender que Marx, que estava de fora, ele conseguia ver, pensar, e ele não conseguia entender porque essas pessoas não se rebelavam, não apenas no sentido literal de realmente tomar a fábrica poxa, é a gente que faz, é a gente que vai gerir isso tudo e pronto, acabou. Ele também fala no nível de pensamento. Elas não questionavam, não havia esse questionamento. Como essas pessoas podiam suportar uma vida tão difícil? E para Marx é aí que entra a religião e outras ideologias. Ele diz que as religiões elas contribuem para fazer o trabalhador aceitar a sua condição miserável ao invés de optar pela revolta. Isso tudo já está começando a fazer a gente entender de onde saiu essa raiva que ele tinha, né? Que ele parecia demonstrar pela religião. E é nesse contexto todo
que temos a icônica frase, né, onde Marx ele define a religião como o ópio do povo. O ópio é uma droga com efeito anestésico, né? E o seu consumo, naquela época principalmente, que não havia a indústria farmacêutica tão avançada como é hoje, não era todo mundo que tinha acesso aos medicamentos, e os medicamentos também não eram tão como hoje. O ópio, ele é derivado da papoula, que é uma planta, e é a fonte de muitas substâncias anestésicas, como a morfina e a codeína, que são os remédios, talvez até hoje, mais potentes com relação ao anestésico, à diminuição de dor, né? As dores mais fortes que nenhum outro remédio consegue resolver costuma se dar a morfina. E o ópio era, vamos dizer assim, a forma mais popular na época, porque era mais artesanal, vamos dizer assim, a produção. Existiam muitas pessoas que se arriscavam na produção, porque corriam risco de inalação. O consumo do ópio tornava mais tolerável dores e sofrimentos, doenças e sofrimentos dolorosos, tá? E além desse uso medicinal, o problema todo é que causa dependência, tá? Dependência física e delírios, né? Tem alguns efeitos colaterais aí importantes também. Então, quando ele fala que a religião é o ópio do povo, ele estava querendo dizer que a religião serve como um anestésico para o sofrimento enfrentado pelos trabalhadores e nas suas palavras o que ele exatamente disse foi o seguinte: a religião é o suspiro da criatura oprimida, o coração do mundo sem coração e no espírito das condições sem espírito. Ela é o ópio do povo. Então, mantinha as pessoas anestesiadas e essa sensação de alívio de sofrimento é viciante. Por isso que ele usou essa expressão. A religião da qual fala nesse texto, que Marx fala nesse texto, é a cristã. E de acordo com ele, de acordo com esse texto, de acordo com essa religião, com a religião cristã, a vida na Terra é marcada pelo sofrimento, pela culpa do pecado original. E ainda assim, todos aqueles que viverem corretamente podem contar com uma vida perfeita depois da morte. E esse tipo de pensamento, segundo Marx, deixava as pessoas anestesiadas a qualquer reação. Elas não se rebelavam, elas não lutavam contra essa opressão que sofriam, tá? Então, a partir disso aqui, a gente consegue já entender a forma como tudo aquilo que estava acontecendo, a volta, a volta de Marx fez com que ele não acreditava em Deus, ele achava que tudo tinha uma explicação concreta e material, então ele culpava, ele responsabilizava a religião por todas essas, pela manutenção desse sofrimento na vida das pessoas. Aí a gente já consegue entender um pouquinho mais ele, né? E o segundo aí nós temos o Max Weber, que traz a questão da ética protestante e o capitalismo. O Weber, ele tinha uma preocupação em compreender como se deu a construção desse sistema capitalista. Era muito que nós somos um país capitalista, fazemos parte de um país capitalista, mas a gente está falando aí de uma sociedade de um modelo que estava emergindo, que não existia antes, né? E a gente precisa entender que a ótica, o grupo pelo qual o Weber ele se identificava, tinha uma outra metodologia
E a gente costuma, é o que está dizendo aqui, né? Ele é fiel a essa sociologia compreensiva e a um individualismo metodológico. E esse tipo de interpretação estabelece que o único modo de compreender o surgimento do capitalismo é através não do exame dos fenômenos sociais em si, mas sim pela análise cuidadosa das intenções dos indivíduos que constituíram o modelo capitalista. Então, o Marx ele estava olhando para o capitalismo, tudo bem que a ótica dele ali, ele estava falando dos trabalhadores, e era o que estava emergindo ali, o capitalismo, e a ótica dele era para o problema, para a situação, para o fenômeno, né? Ele estava olhando para o fenômeno. Enquanto que o Weber ele não estava olhando para o fenômeno em si, ele estava olhando pela intenção dos indivíduos que estão dentro do modelo capitalista. E só essa ótica, esse ponto de vista, fez com que ele enxergasse toda essa questão de uma outra maneira. E esse percurso que ele fez, todo esse percurso ele fez na sua obra mais famosa, se chama Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Okay? E como o próprio nome do livro indica, para Weber, um dos eventos que não são exclusivos, mas é de maior relevância na formação da sociedade capitalista, foi a Reforma Protestante, que dissolveu a unidade do cristianismo ocidental que até então era centralizada na Igreja Católica. Então, a gente está falando aqui de um tempo histórico após séculos de hegemonia cristã católica, onde todo o poder era centralizado na Igreja Católica. O poder que a Igreja Católica tinha era muito grande. E o que o Weber está trazendo aqui é que os efeitos da Reforma Protestante não ficou restrito ao âmbito religioso. E que a reforma foi a própria causa do surgimento do capitalismo e da mentalidade moderna. Considerando que nós somos, né, desde então, um país capitalista, faz parte da nossa mentalidade isso aqui também, tá? Muito da nossa mentalidade de hoje ainda vem disso aqui. Enquanto que a Igreja Católica era responsável por dizer quem vai ao paraíso ou não, levando os indivíduos uma vida média com pouca atenção ao que faziam no dia a dia, o protestante defende uma doutrina de conexão direta com Deus, tornando-se esse indivíduo inteiramente responsável pelas suas ações. E de acordo com Weber, essa mentalidade foi fundamental para o surgimento do capitalismo. Então, antes as pessoas que se submetiam ao que acreditavam, né, dentro da religião católica naquela época, tinha as indulgências, tinha todo era a Igreja Católica que ditava quem iria ou não para o céu, o que eu precisava ou não fazer para ganhar o céu, e por aí vai. E a partir da Reforma Protestante, cada um ficou responsável por si, dando uma autorresponsabilidade e que proporcionou uma mentalidade onde eu preciso trabalhar para conquistar, e quando eu faço algo bom, eu sou beneficiado, eu sou recompensado, eu sou agraciado de alguma maneira, até mesmo por Deus. E para Weber, essa mentalidade protestante de busca pelo lucro, pela vantagem, era um sinal da glória e da bênção de Deus. E esse pensamento foi o grande motor do desenvolvimento do capitalismo. Porque eu olhar para os benefícios, para as recompensas que eu consigo através do trabalho árduo, como uma recompensa, como um benefício, né, uma bênção de Deus, faz com que eu continue a trabalhar mais e que isso, trabalhar mais, entra
dentro do capitalismo no sentido que eu preciso produzir. Então, olha só a diferença de percepção. Enquanto o Marx ele olha para o fenômeno e responsabiliza a religião por manter as pessoas escravas do sistema dominador dos seus patrões, o Weber olha para as pessoas e percebe que o que as motiva é conseguir recompensas pelo seu esforço, né? Aí tem uma frase aí famosa de dentro tem uma frase que é desse livro que a gente está falando, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é essa: olha, tudo é a obra da providência de Deus, mas em particular ele toma conta dos seus. Então, coisas boas ou ruins estão na mão de Deus. Mas se eu sou bem sucedido, se eu sou recompensado, se eu estou bem, se eu estou melhorando, isso tudo é cuidado de Deus, é bênção de Deus. E aí eu trago aqui uma questão para debate, né? Antes da gente entrar nessas questões, eu quero que vocês entendam o seguinte. Foi até uma questão de uma aluna, né, querendo fazer uma associação aí entre isso tudo que a gente viu até aqui com a importância e relevância dessa disciplina dentro do curso de teologia e a nossa fé. A gente precisa entender que a nossa sociedade brasileira também passou por muitas mudanças de crença e de mentalidade. Não só falando de religião do modo geral, mas dentro da nossa religião também. E a gente entendendo isso, nós, como estamos dentro, por exemplo, desse modelo capitalista, muito do que está sendo falado aqui, nós ainda temos, por mais que a gente esteja falando aí do século XIX, coisas de séculos atrás, a gente tem que entender que a gente até hoje tem muito dessa mentalidade no dia a dia, e esses dois sociólogos, eles não eram teólogos, eles não tinham interesse em entender e olhar a sociedade pela ciência teológica. Eles olhavam a sociedade pela sociedade. E isso nos faz entender a forma como muitas pessoas que não são cristãs olham para nós. E como nós podemos responder aos questionamentos deles? Nós precisamos entender o ponto de vista deles. Nós precisamos entender que a gente está falando de um contexto histórico que afeta. A gente não pode negligenciar, por exemplo, que o pensamento, os comportamentos, os pensamentos racistas que a gente encontra hoje, por exemplo, é resultado de séculos de escravidão e séculos de duração, mas também séculos de distância, mas que até hoje afetam a mentalidade de muitas pessoas. Não talvez de forma tão direta, tão exposta, mas que afetam. Então, não é muito diferente do que a gente está falando aqui, tá? Até hoje, considerando aqui o que o Weber nos traz, e aqui a gente já entra para a contribuição. Isso é uma contribuição, né, do Weber, que essa perspectiva e esse entendimento de que a reforma protestante está dentro do sistema capitalista, e nós estamos ainda em um sistema capitalista. Então, esse pensamento que ele fala não está distante da nossa realidade. Muitos cristãos, muitas pessoas na nossa sociedade, mesmo não sendo cristãos, mesmo não sendo adeptos da nossa religião ou de alguma religião, eles acreditam que se eles forem bons, serão recompensados. Nós temos aí os espíritas que têm pensamento assim, os kardecistas, né? Muitos cristãos pensam assim, e tem dentro do cristianismo nós temos muitas pessoas, inclusive, para aceitar a graça
porque estão tão acostumados com o sistema, porque a gente já está vendo que essa é uma mentalidade que afeta não só dentro do contexto religioso, mas a forma como a gente se porta em sociedade. Então, nós percebemos que esse pensamento afeta a forma como a gente se comporta e que isso faz com que a gente queira conquistar a Deus, que a gente queira conquistar a bênção, que a gente queira conquistar. E a gente acaba tendo dificuldade em aceitar o presente, em aceitar a graça, aceitar o favor imerecido, né? Então, dentro ainda das contribuições, nós temos o Marx, que nos faz entender que o perigo e a forma e o poder que a religião tem. A partir desses pontos de vista que nós estamos olhando, com certeza todos nós agora somos mais atentos a esse tipo de comportamento, porque a religião tem esse poder de dominação, de controle. Uma aluna até trouxe um exemplo que, falando sobre uma religião, uma denominação bem famosa, um dos maiores líderes religiosos da nossa atualidade, que ele determina questões da vida dos seus fiéis em particularidades, dizendo quantos filhos pode-se ter, incentivando vasectomia e por aí vai. Então, e isso não está distante da nossa realidade. A gente vê isso, talvez cada um de vocês já tenha passado por líderes religiosos ou visto pessoas vítimas desse tipo de líder religioso, que incentivam ou melhor dizendo, eles não incentivam, né, um conhecimento real das escrituras, um conhecimento real de quem é Deus, e eles são os portadores disso daí, né? E muitas das vezes essa dominação acaba acontecendo pela manipulação daquilo que é a verdade. Então, o que Marx dizia era que os patrões, eles fortaleciam essa crença de que se você for bom, você vai ser recompensado, para manter as pessoas presas dentro do domínio e da exploração que eles faziam elas sofrer. Então aí a gente está vendo as contribuições dos dois pontos de vista. E os limites, né? Com certeza vocês aí podem até pensar em outras contribuições, outros limites, tá? Estou trazendo alguns aqui para a gente estar pensando junto. Limites, né? Com relação ao Marx que a gente estava falando, o último agora que a gente falou, tanto um quanto o outro, para falar a verdade, os dois eles são restritos, melhor dizendo. O surgimento desses dois pensamentos, desses dois pensadores sobre essas questões, é muito fruto da época que eles estavam vivendo. E hoje, por mais que nós ainda estejamos do capitalismo, a reforma protestante já aconteceu há muito tempo, e muito do contexto social lá não é igual. Então, é um erro a gente dizer e olhar para todas as religiões com o mesmo olhar de perigo, como Marx olhava, para todas as denominações e demonizar a religião. Mas a gente precisa, sim, continuar tendo cuidado. A gente consegue reconhecer, né? Mas o limite se esbarra exatamente no alcance. A gente tem que ter há uma limitação aí de tempo, de uma distância, né? Uma distância de momento em que aconteceram essas situações. Não é o mesmo momento, mas que por estarmos ainda, por exemplo, dentro da questão capitalista, a gente pode sim ver. E assim, a gente consegue entender um pouquinho e ir para o próximo tópico, que é dentro desses dois pensadores, né, a relação de classe social e movimento histórico. A gente já refletiu bastante aqui sobre essa questão do movimento histórico, né?
Dentro do pensamento marxista, a religião acaba se tornando uma arma de dominação nas mãos das classes sociais mais favorecidas, para que para que essas pessoas dessas classes sociais mais favorecidas consigam se manter nessa posição de dominação. E a gente está falando isso daí, com certeza, tanto relacionado à classe social, mas também a questões políticas, tá? Nesse caso, a existência da religião é explicada por atender aos interesses de classes dominantes e manter todos pacíficos. Então é uma coisa que os dois lados gostam, melhor dizendo, os dois lados acabam se alimentando disso. Tanto os patrões difundiam, porque era interessante manter todo mundo pacífico, mas também era difundido entre os trabalhadores, porque faziam eles sofrer menos com tudo aquilo, né? Então, havia uma manipulação das crenças dos trabalhadores para que os patrões, através disso, conseguissem manter os trabalhadores submissos. Já Max Weber ele foi um dos primeiros a identificar o fenômeno da estratificação social, né? Mas ele já dá um outro olhar para isso, não só com a função de dominação. Primeiro que ele já entende, ele já identifica, melhor dizendo, ele já traz uma explicação onde a divisão da sociedade ela parte de 3 elementos fundamentais: prestígio social, econômico e político. Tá? Então não tem a ver só com dinheiro, não tem a ver só com questões econômicas. O termo classe, segundo Weber, refere-se a qualquer grupo de pessoas que se encontram em uma mesma situação econômica, então elas são da mesma classe. Porém, ele acreditava que o status de uma pessoa, ou seja, sua posição social, era definida a partir do estilo de vida que ela tinha e o nível de instrução formal que ela tinha. E não necessariamente estaria vinculado à sua posição de classe, pois a posse de uma propriedade ou acúmulo de capital, questões econômicas, nem sempre são suficientes para garantir uma posição social de prestígio. Tá ok? E diante de tudo isso que a gente viu, eu quero que vocês me tragam para a próxima semana um exercício de linha do tempo, só que agora sobre a história da religião no Brasil, tá? Passando aí pela colonização, catolicismo, pentecostalismo, no mínimo. Se vocês encontrarem mais fases, podem adicionar, tá? Mas aí a gente vai conseguir, o meu objetivo é que com esse exercício vocês consigam enxergar e mergulhar um pouco na história do Brasil, da religião no Brasil. Porque o cristianismo chegou no Brasil foram através de pessoas que vieram de localidades que passaram pela reforma protestante lá fora, né? E esses reformistas, esses pensadores, eles chegaram no Brasil de alguma maneira, né? E como foi isso? Como afetou? E isso vai fazer a gente refletir, o objetivo é esse, que vocês consigam entender a forma como essas questões que Marx e Weber trazem afetaram essas mudanças de religião aqui no Brasil. Okay? E é sobre isso, nossa aula de hoje. Nós encerramos aqui. Vamos estar orando para finalizar. Fico aguardando o trabalho de vocês. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de aprender mais de Ti. Toma nossa mente em Suas mãos, repreende todo levante de Satanás que acaba querendo surgir para impedir que a gente venha se dedicar ao aprendizado. Toma nossa mente, a nossa vida,
e que todas as coisas venham a estar cooperando para nós, que somos aqueles que caminhamos segundo o propósito que o Senhor nos deu. Nós acreditamos que estar aqui aprendendo há um propósito estabelecido. Então, nos ajude a nos manter firmes dentro do propósito. Muito obrigada por tudo. Tome cada um em suas mãos. Uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E é sobre isso até a próxima aula.